pessoal. Meu nome é Carol Ministério. Eu sou historiadora e educadora, né, do programa educativo da Casa Ficha de Cultura. Hoje nós estamos aí no nosso último e terceiro episódio do curso sobre iconografia, né, de São Manuel, São Joaquim e Santana. Estamos aí hoje novamente com a companhia do nosso intérprete de Libras, Luiz Alberto, e hoje talvez seja a imagem mais significativa entre as três, né, em função da devoção que é muito forte em Minas Gerais, né, no nosso estado, e também, né, pela quantidade de obras, de imagens que são encontradas, pela variedade iconográfica, né? Para quem só gostaria de lembrar, para quem perdeu ou não viu o primeiro episódio, eu aponto um pouco o conceito de iconografia e de hagiografia, né, assim, só para mais teórico, o que significa iconografia, né, que seriam aí o estudo das imagens, né, o significado dos atributos, por que os santos trazem alguns acessórios específicos, né, como que esses acessórios ajudam a identificar que santo está representado nessa imagem. E a geografia são as fontes escritas que trazem informações sobre a vida desses personagens bíblicos, né? E que muitas vezes baseiam as representações imagéticas. Então, se vocês precisarem e acharem interessante um pouco mais sobre essa questão teórica, o conceito de iconografia e o conceito de geografia, é só vocês verem, tá? Por favor, o primeiro episódio de São Manuel, que eu introduzo um pouco com esses conceitos, tá bom? Hoje nós vamos falar, então, de Santana, né? Santana Mestra, que é a tipologia iconográfica que, né, que está muito bem representada na peça que está sendo restaurada ao vivo entre as três, né, lá na Casa Ficha de Cultura, pelo grupo, né, da Rosângela Reis, Grupo Oficina de Restauro, e que pertence à Capela de Santana, né, lá na Chapada, né, na Chapada de Ouro Preto, lá muita gente deve conhecer, pertinho de Lavras Novas. É uma capela linda, né, e a imagem ela se origina dessa capela, mas de uns tempos para cá, atualmente, ela se encontra no Museu de Arte Sacra, né, o Museu Arquidiocesano de Mariana, mas segundo alguns documentos, ela teria sido substituída por uma réplica, né, em função, primeiro, da própria segurança da obra e também do estado de conservação. Né? Então, no museu, ela teria mais condições de temperatura, de umidade, para favorecer um pouco essa conservação. Então, a equipe da Rosângela Reis está fazendo intervenções na peça para retardar ou para minimizar os efeitos do tempo, a degradação, né, que a obra apresenta, inclusive das três que estão expostas, né, atualmente na Casa Fiat, São Manuel, São Joaquim e Santana, é a que se apresentou num estado pior de conservação. Então, como os outros episódios, eu vou trazer um pouquinho a história de Ana, quem foi Ana, para a gente entender um pouquinho essas representações iconográficas dela, e a gente vai ver um pouco essas variações até chegar na obra, então, enfim, que está lá na Casa Fiat, que é pertencente à Chapada, que também é atribuída ao nosso mestre aí, Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Então, também, como sempre, eu vou passar uma apresentação para vocês, né, de PowerPoint, em que eu trago alguns dados, algumas datas, alguns nomes, imagens, né, gente? Claro, a gente não pode esquecer aí da importância, né, das imagens para a gente, enfim, né, para a gente fazer essas análises. É impossível a gente fazer análise iconográfica sem ter imagens, né? Vou começar aqui pela própria história de Santana, como foi nos outros episódios. Então, no segundo episódio, gente, sobre São Joaquim, eu já conto melhor, com mais detalhes, a história e as fontes, né? Porque os dois foram casados, né? Joaquim e Ana eram um casal, aí pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Então, as histórias são muito parecidas, né? Aquela história de que eles eram um casal sem filhos, já em idade avançada, né? Em que eles teriam
sofrido algum tipo de censura, algum tipo de preconceito, por não terem filhos, e aí Joaquim se retira no deserto, jejuando e orando, e até que eles recebem a graça, né, do anjo Gabriel, a notícia de que eles conceberiam, então, uma criança que seria muito importante, que viria a ser a mãe de Jesus, né, Maria, Miriam, em hebraico, traduzido aí para o latim Maria, né? Então, as referências de Ana, né, de Santana, são as mesmas quase que de São Joaquim, né? As referências, as fontes escritas, né? Então, a gente encontra também relatos e menções nesse proto-evangelho do São Tiago Maior, que, como eu disse no episódio 2, não consta nos textos canônicos da Bíblia, né? Mas, ao mesmo tempo, respalda muito estudos de padres da Igreja Oriental, né? Como eu também já disse, né? Lá em São Joaquim, que estariam presentes principalmente nos textos de Epifânio e Gregório de Nissa. Né? Os livros realmente que aparecem, né? Esses relatos, seriam esse Evangelho da Natividade da Santíssima Virgem, claro, né? No nascimento dela é impossível não fazer menção aos pais, né? E o livro da Natividade da Santa Virgem Maria e Infância do Salvador. Então, ela era casada com Joaquim, que era um pastor, né, da linhagem aí de Davi. Então, são duas pessoas muito importantes dentro também da comunidade judaica, por ter essa ligação com o rei Davi, né? Então, que teriam recebido essa graça de ter uma filha já em idade muito avançada. Então, Ana, gente, a devoção de Ana em Minas é muito mais significativa, é muito mais abrangente do que a de Joaquim, né? Ela dá nome também para muitas igrejas, para muitas cidades, para muitas regiões, né? Nós temos até hoje, eu não sei, algumas pessoas devem conhecer uma cidade lá na Serra do Cipó, um pouco antes de chegar na Lapinha da Serra, que se chama Santana do Riacho, né? Nós temos várias capelas na própria Casa Fiat de Cultura. Nós temos uma capela modernista, né, do fim do século, do fim da década de 50, dedicada a Santana, com uma imagem, inclusive, do século XVIII, muito parecida com essa que nós vamos analisar hoje do Aleijadinho. Temos uma das capelas primitivas de Ouro Preto, que fica no Morro de Santana, é a Capela de Santana. Né? Então, é uma devoção muito, muito, muito forte em Minas Gerais. E também não é à toa, porque nós vamos ver que Santana é padroeira dos mineradores, né? Então também tem a ver com a atividade econômica do século XVIII. Então ela significaria o quê? Essa grande mãe, né, que representa gerar um filho, conceber um filho, né, cuidar, nutrir e depois ainda educar, né? Então é uma tarefa árdua e bonita, importante. Então ela também se torna padroeira da família, né, dos lares, das avós. Então, ela é muito encontrada em imagens em dimensões menores, em oratórios domésticos. Né? Então, a gente encontra uma grande quantidade de imagens em dimensões, em pequenas dimensões, porque ela fazia muito parte da vida mesmo cotidiana das famílias e dos casais, principalmente no período colonial. Né? E daí virou também protetora dos partos, né? Porque se ela tinha dificuldade de engravidar, ou se ela era estéril, e ela acabou tendo Maria já numa idade avançada, ela também ela representa assim que apesar das dificuldades, né, que ela também pode ajudar as pessoas que estão com dificuldade de ter filhos e na hora do parto, né? A festa é celebrada no dia 26 de julho, como eu já falei, no segundo episódio, junto com a de São Joaquim, inclusive, né? E ela é muito cultuada na colônia, né? Como eu disse, não só em Minas, repetindo novamente, né, gente, as 291 imagens de Santana e suas devoções correlatos do Museu de Santana, em Tiradentes, para vocês terem, né, uma ideia de um museu só dedicado a ela em Minas, né, com quase 300 imagens no seu acervo, né, que foram reunidas aí por mais de em torno de 40 anos, e de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os materiais, mas também temos peças do litoral, né, da escola pernambucana, por exemplo, da escola baiana,
Então, no Brasil colônia como um todo, mas em Minas, então, é muito, muito enfatizada em Minas. Então, ela aparece nessas 4 variações iconográficas que a gente vai ver hoje, que Santas Mães, que seria ela já com Maria, Maria já é mãe do menino Jesus, então as duas mães juntas geralmente aparecem com o menino Jesus, nós vamos ver. A Santa Parentela, né, que nós já vimos também em São Joaquim, que a família aparece, né, Joaquim com Ana e Maria Pequena. Santana Guia, que geralmente já é a Santana em pé, com o livro ou não, geralmente ela aparece sem um livro, mas em pé, conduzindo Maria, ou com Maria no colo. E a mais comum que nós temos em Minas, principalmente, é a Santana Mestra, que ela já aparece sentada, com Maria pequena do lado, e ela com um livro aberto ensinando Maria as escrituras sagradas, né, a Bíblia, provavelmente. Então, ela aparece nessas quatro formas iconográficas, nós vamos ver a diferença de todas elas, né? Em Minas, aí também já falei um pouco, essa influência vem do norte de Portugal, e essa representação de Santana Mestra, sentada com um livro, ensinando Maria Pequena a ler, ela vem, inclusive, do norte de Portugal, então faz parte até desses processos de colonização mesmo, em que essas trocas culturais acontecem, né? As influências portuguesas e ibéricas vêm para as colônias americanas. Então, ela geralmente aparece assim, né? Como eu já disse, uma cadeira com um livro, Maria aparece do lado direito ou esquerdo, mas geralmente ela aparece mais do lado esquerdo, né? E ela é uma santa muito, muito venerada pela Igreja Católica, né? Eu já falei para vocês que ela é protetora dos lares, da família, dos mineradores, né? Minas sempre foi pautada e a partir dessa atividade econômica que é a mineração, né? Até hoje, né? Então até na contemporaneidade aí a mineração é uma atividade muito recorrente no estado, né? Porque nós Minas Gerais dá até o nome para o próprio estado, né? E aí, por que também que essa alusão aos mineradores? Porque Santana teria carregado no ventre, né, uma riqueza também, um tesouro, uma preciosidade que seria Maria. Então, Maria ela sofre essa analogia e comparada ao ouro e as pedras preciosas. Então, por isso que ela talvez estaria aí muito nessa devoção em relação, junto aos mineradores, muito a partir dessa analogia, tá? E ela representa esses valores da educação, da formação religiosa, né? De você aprender a Bíblia, de você aprender as escrituras sagradas. Era uma devoção muito comum nas casas grandes, né? Em famílias brancas, europeias, as mães, as matronas, as matriarcas, as sinhás das fazendas, enfim, né? Das casas, das elites. Então, é uma devoção principalmente muito branca, muito da elite da época, das mulheres das elites, né? Aqui, gente, eu trouxe a maioria das imagens, tirando as do Aleijadinho lá da Chapada, também foi retirada aí do acervo do Museu de Santana de Tiradentes, que, na verdade, assim, foi uma dificuldade para escolher, porque tem tanta variação de todas as escolas, de todas as origens, materiais. Então, eu tentei trazer um pouco para a gente ver essas diferenças, né? Então, aí nós temos a primeira tipologia iconográfica que Santana aparece, muito diferente, né, da Santana Mestra, que é Santana, né, que seria essa mulher que está com uma túnica, né, mais velha. Maria, né, já estaria aí do lado, já essa mulher um pouco mais baixo, sem cobrir os cabelos, jovem, recém mãe de Jesus, o menino Jesus que está no colo das duas. Então aparecem as duas enquanto mães, né? A mãe da mãe de Jesus e a mãe de Jesus. Então está aí a avó e a mãe do menino Jesus, muito bem representadas. É uma obra da escola baiana, né? A maioria da autoria dessas obras do Museu de Santana não foi identificada, não foram identificadas, né? Mas é uma obra provavelmente de uma fatura erudita, né? Porque a gente vê essa policromia, né, que é a pintura muito bem executada, com detalhes florais, existe um douramento, né? Então a gente vê que é uma peça que foi feita também, provavelmente, por um artista que tinha também um domínio técnico um pouco mais sofisticado, né? Então é uma peça muito bonita
em que as duas estão aí como as santas mães, tá bom? Aqui a gente tem uma outra, já de um outro material, já da escola pernambucana, né? Já de origem pernambucana, em que ela já é feita de terracota, né, gente? Que é uma argila que é queimada em temperaturas muito baixas, né? Antes de virar a cerâmica em si, a porcelana, modelagem policromia. Então a gente vê um pouco a diferença, né, no resultado estético, né? A gente vê que essa é um pouco mais bem trabalhada, talvez em função do próprio material, né? Essa madeira, existiam outras, mas geralmente era feito cedro, que é uma madeira muito maleável, né? Muito fácil de fazer intervenções, de se esculpir, né? Então, a diferença, né? Quando o material muda também, como a gente vê que o resultado estético muda também. Mas a gente vê que a representação daí é a mesma, né? Então, Santana sentada, que ela já está sentada, com esse manto sobre o rosto, né? Sobre a cabeça, talvez representando isso, é uma mulher mais velha, mais sábia, Maria, muito jovem, menor do lado, e as duas com a figura do menino Jesus. Então, essa seria a primeira variação iconográfica em que Santana aparece, que são as Santas Mães. A segunda seria a Santa Parentela, que nós já vimos lá em São Joaquim, quando as duas aparecem com Joaquim. Né? Então, seria Santana, já sentada, né, nessa cadeira, com um espaldar muito bonito, muito bem decorado, né, com essas volutas, esses motivos fitomórficos, que é muito típico do rococó, né, esse tipo de decoração. Com Maria em pé, pequena, também lendo o livro, debruçada sobre o livro que está no colo de Santana, e Joaquim também aparece junto com as três. Então, seria uma alusão aí à Sagrada Família, né, a família também, que faz parte aí depois que Maria e José e o menino Jesus. Então, essa seria aí a Santa Parentela, é a mais incomum, mas ela também aparece, tá? Aqui nós temos a Santana Guia, que também é uma outra variação, essa também é uma peça baiana. A gente também vê a policromia e o douramento muito bem executados, né? A técnica de esgrafito, né? Em que o artista passa uma base de preparação sobre a madeira, depois ele vai aplicar as folhas de ouro, depois ele vai pintar, ele vai passar as camadas de tinta, e depois, com um instrumento com uma ponta muito seca, muito fina, ele vai raspando a tinta, fazendo os desenhos que ele quer, e o douramento, a folha de ouro, ressurge. Então, é uma técnica muito, muito sofisticada. A gente vê também um tratamento mais sofisticado também no rosto de Santana, né? Ela, de Maria também, mas de Santana mais expressiva. Então, ela em pé, dando a mão, como se estivesse conduzindo a filha Maria ao conhecimento, à vida, né? Ou seja, Maria seguindo os caminhos da mãe, que é uma mãe sábia, né? Então, ela aparece como Santana Guia. Aqui a gente também tem Santana Mestra, ela pode aparecer em pé, e Santana Guia, Maria também pode aparecer no seu colo. Né? Então, aqui eu encontrei como Santana Guia, mas como ela tem um livro, ela também poderia ser Santana Mestra, né? Às vezes elas até se misturam. Então, aqui ela é representada, essa é uma obra baiana também, ela é representada já em pé, ela não está sentada, né? Geralmente não é uma cadeira qualquer, né, gente? Nós vamos ver, geralmente são tronos, né? São cadeiras que fazem alusão a um certo poder, né? A um certo conhecimento, é uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa sábia que está sentada ali. Né? E nesse caso aqui ela está em pé, Maria pequena no colo, mas o livro está na mão dela, tá bom? Então nós vamos passar, gente, para Santana Mestra, lá da Capela, né? De Santana, que está em Mariana atualmente. Essa imagem, gente, ela, como eu disse para vocês, ela era utilizada até então pela comunidade, né, nas próprias liturgias, nas festas. A festa de Santana lá na Chapada é muito, muito bacana, né? Não sei se vocês conhecem. Tem a festa lá na frente da igreja, muito animada, a comunidade toda se reúne. Então, ainda é um lugar que existe uma devoção muito forte, né? Enfim, tem toda essa questão aí de permanecer na comunidade para assumir as suas funções devocionais, ou ir para o museu para garantir também uma conservação, uma preservação da obra, a segurança da obra. Né? Então, ela teria sido, né, substituída por uma réplica,
né, por todas essas questões aí de segurança e de conservação. Ela foi restaurada, gente, ela passou por uma intervenção no início da década de 60, né, em 61, e ela foi atribuída. O restaurador, que é muito importante na história da conservação e do restauro no Brasil, o Jair Afonso Inácio, ele, no processo de restauração, né, na década de 60, ele foi identificando traços de que o Aleijadinho poderia, né, ter participado da feitura daquela obra, principalmente nos rostos, no rosto de Santana, porque Maria, ela notadamente assim foi feita por um outro artista ou ela foi substituída por uma outra feita posteriormente, porque a gente vê que a feição do rosto não é igual a de Santana, o planejamento é muito sem movimento, ele é muito reto, né? Então a gente vê a diferença. Então os restauradores e os historiadores da arte, eles sabem, né? Eles falam assim, isso aqui não é do século XVIII, não, porque não é um estilo comum. Isso aqui já foi uma intervenção posterior. Isso aqui, essa parte aqui tem todos os estilemas do Aleijadinho. Não, essa parte aqui foi outra pessoa que fez. Então, essas atribuições muitas vezes são sendo feitas dessa forma, né? A partir de estudos comparativos feitos por especialistas. Né? Então, essa atribuição aí da Santana teria sido feita no início da década de 60 pelo restaurador Jair Afonso Inácio. Né? Então, ela aparece no conjunto escultórico a cena clássica da Santana Mestre. Ela já parece mais idosa, sentada nessa cadeira vermelha. O vermelho também é uma cor que indica uma certa sabedoria, uma certa superioridade, né? Esse espaldar alto da cadeira, que é esse trono, né, que eu falei para vocês, que está ensinando Maria, aí, né, que está do lado direito, mas, por exemplo, a obra que está na Capela de Santana da Casa Fitte de Cultura, Maria já está do lado esquerdo. Também pode haver essa variação, né, mas geralmente ela, enfim, na verdade, todas as que eu pesquisei, eu vi dos dois jeitos, né, das duas formas. E está ensinando, seria as letras aí desse livro que está aberto no seu colo. Tem algumas imagens, gente, que o livro trazem até trechos mesmo de alguma passagem bíblica ou de alguma canção sacra. Né? Nós temos uma Santana Mestra, que também é atribuída ao Antônio Francisco Lisboa, que se encontra hoje no Museu do Ouro, em Sabará, em que é possível você perceber que tem alguns trechos de um canto sacro que chama Magnificat. Então, assim, alguns livros você até consegue identificar algum texto escrito ali que o artista, né, fez questão, às vezes, de ressaltar. Né? Não é o caso da nossa, eu trouxe para a gente ver os detalhes que o livro está em branco, né? Não sabemos se foi pintura de tinta, que talvez nesse processo de restauro, eu não sei, mas talvez a equipe descubra, né, nessas aberturas de prospecção, algum texto que foi pintado, mas não sei, né, não sabemos, são só especulações, mas o livro aparece em branco. Tá? E a obra foi tombada pelo IPHAN no fim da década de 80, em 87. Então, ela é considerada realmente uma obra-prima mesmo aí do Rococó. Então, aqui nós temos ela, a visão geral, né, de frente. Então, a gente vê esse tal espaldar alto da cadeira, né, que seria mais um trono do que uma cadeira, muito bem trabalhado, com curvas e contracurvas, né, uma característica muito forte do Rococó. Ela enfim, arrematada, né, com uma espécie de rocalha, né? Não é bem uma rocalha, mas seria também esses motivos ornamentais do rococó, florais, em formas de concha. Né? O vermelho, essa cor também significa essa superioridade, né? Dessa divindade. Mais uma vez, nós vemos aí, né, a espécie de auréola, né, significando aí também a santidade dessa figura. A gente vê o planejamento muito bem feito, né, que são o tecido aí também muito drapeado, com dobras, com movimento. Né? Então, ela aparece com uma túnica, com um manto. O olhar, o rosto é o que provavelmente chamou a atenção, né, do restaurador, do Jair Afonso Inácio,
por esses estilemas que se repetem nas obras do Aleijadinho, que eu já falei, né, em outros episódios, que seria o olho mais amendoado, a forma que as sobrancelhas são esculpidas já saindo do risco do nariz, assim, arqueadas, o lábio também superior muito bem trabalhado, né, a expressividade. Então, e outra coisa, né, gente? Nós temos que lembrar que o Aleijadinho ele teve fases, né, de trabalho. A sua fase inicial, né, em que ele ainda está se aprimorando tecnicamente. Alguns especialistas atribuem essa obra a essa fase que ele ainda não está totalmente no seu auge de produção e domínio técnico. Depois ele teria essa fase intermediária, e a terceira fase seria a fase mais expressionista, né? Então, é claro que os artistas eles vão aprendendo, ainda mais que essa formação dele foi uma formação prática, na oficina do próprio pai. Ele antes é aprendiz, depois ele vira oficial, depois é que ele vai ser mestre, né? Então, os especialistas, eles ainda especulam isso, assim, foi na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. A terceira fase seria o trabalho de Congonhas, né? Ali os profetas, os 12 profetas, do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, e também algumas figuras da Via Sacra, né? E o tema seria justamente a Paixão de Cristo, é o contrário, né, desses temas que nós estamos falando, que remete até à ancestralidade de Jesus e ao nascimento da mãe, e não, né, um assunto que seria da morte dele, né, que é um assunto que é muito recorrente, talvez até mais do que dessa ancestralidade, dessa árvore genealógica dele, né? Então, nós vemos aí a representação clássica dos pezinhos abertos também, né, bem angulares, o livro no colo. Agora, Maria, do lado, né, que está desse lado direito, a gente vê que talvez tenha sido feita por um artista mais popular, né, que apresenta, por exemplo, braços e pernas mais desproporcionais em relação ao tronco, né, nem tanta movimentação no tecido, nas túnicas, nos mantos, né, e aí Maria aparece com uma coroa também, né, então as duas estão aí muito bem representadas dentro da iconografia muito tradicional de Santana Mestra, tá bom? Eu vou para a gente ver mais detalhes, para a gente ver de um outro ângulo, né? Aqui a gente vê melhor o planejamento, né? Porque das duas, né? De Maria a gente não vê tanto, por isso que os restauradores e historiadores da arte sugerem que ela foi feita por outro artista e provavelmente posteriormente, porque ela não apresenta realmente os mesmos resultados estéticos de Santana. Então, essa Santana não traz um ouro de vidro, né? Mas ela tem uma expressão muito forte, né? Ela tem uma expressividade que é muito típico do período e também da obra, né, do Antônio Francisco Lisboa. Aqui, né, a gente pode ver que o livro está em branco, então a gente pode ver que agora o cabelo, né, de Maria não é parecido com o cabelo de Santana, não é parecido com o cabelo de São Joaquim, nem com o cabelo de São Manuel, nem de outras Santanas, né? Existem outras Santanas mestras, inclusive do próprio Aleijadinho, tem uma em São Paulo, tem algumas em coleções particulares, tem uma no Museu de Arte Sacra, tem outra no Museu de Arte Sacra, Mariana, São Paulo, às vezes elas rodam, são emprestadas, temos essa, né, que está agora no Museu Arquidiocesano de Mariana. Então, a gente pode comparar, por exemplo, com a Santana Mestra, que é muito bem feita do Museu do Ouro de Sabará, a diferença, né? Os cabelos, a gente vê que tem os cabelos mais movimentados, mais ondulados, um jogo de curva e contra-curvas mais significativo, mais expressivo, né? Então, é muito claro, até nessa peça, assim, até para quem não é muito da área, para ver ao vivo, que está lá na Casa Fischer de Escultura, perceptível, é muito perceptível, né? E o livro, né, para a gente ver que ele realmente está em branco. Eu não sei, assim, ainda a opinião das restauradoras em relação a isso, porque a peça está passando por um processo de limpeza, de remoção de sujidades, de exame das várias camadas de tinta, de pintura. Então, talvez possa ser que alguma coisa seja descoberta aí nessa nossa Santana, né? Pessoal, para finalizar, então, o episódio de hoje,
o último, né, nosso terceiro episódio aí do nosso curso de iconografia, São Manuel, São Joaquim e Santana Mestra, e eu vou também rapidíssimo passar essa bibliografia, né, algumas se repetem com a de outros episódios, mas gostaria muito de chamar a atenção para esse livro da Beatriz Coelho, né, Devoção e Arte, Imaginária Religiosa em Minas Gerais, esse relatório também sobre a imagem que foi produzido, esse relatório de estudos pelo Grupo Oficina de Restauro, traz informações, muitas informações importantíssimas. Esse catálogo da Miriam Andrade Ribeiro Oliveira, do Olinto Rodrigues dos Santos Filho, e do Antônio Fernando Batista dos Santos, que seria esse catálogo aí do Aleijadinho e sua oficina, que é um catálogo das obras devocionais, as esculturas. Então, há uma análise de obra por obra, todas essas três que nós falamos estão nesse catálogo. Então, tem análises históricas, técnicas, iconográficas. Então, para quem se interessar em aprofundar, eu indico demais, né, esse livro. E, especificamente desse episódio, em relação a Santana, é impossível não recomendar o site, mais uma vez, do Museu de Santana de Tiradentes. Né, o acervo todo está lá disponível, tem uma oferta enorme de publicações que foram feitas pela própria instituição. Tem o livro de Santana, né, que fala com detalhes toda essa variação iconográfica, tipográfica, a origem da devoção no período colonial em Minas Gerais, né, comparações iconográficas, tem vários livros, tem um catálogo, um livro, uma publicação só sobre a iconografia de Maria, né, as variações da iconografia de Maria dentro do conjunto escultórico de Santana Mestra. Né? Então, tem muito material sobre esse assunto. Claro que a gente não pode se aprofundar em função do tempo, mas eu gostaria de convidá-los, né, para quem tiver interesse em se aprofundar aí, de entrar lá no site. Tem uma visita virtual super bacana, enfim, para pesquisadores, né, que se interessam muito pelo assunto, é fundamental. Pessoal, então, por hoje é só, nosso curso está finalizando, né, nesse terceiro e último episódio. Muito obrigado, né, ao Luiz, nosso intérprete de Libras, que me acompanhou aí, e a vocês, né, o interesse de vocês, a quem gosta de aprender, quem gosta de estudar, e se quiserem aprofundar, referências bibliográficas estão aí todas disponíveis, tá bom? Pessoal, então, tchau. Até o próximo encontro, o próximo curso, a próxima formação, o próximo encontro com o patrimônio. É sempre um grande prazer estar aqui trazendo informações, né, mostrando obras, conversando sobre arte. E não deixem de interagir comigo lá no canal, né? Os 3 episódios vão ficar gravados no canal do YouTube da Casa Fit de Cultura, e embaixo da descrição do vídeo tem comentários. Então, se quiserem fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, que eu olho depois, e a gente é uma forma um pouco da gente conversar e da gente interagir. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada.